Vamos dar continuidade aos estudos sobre a civilização grega. A cidade-estado grega se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo, em um ambiente de grandes mudanças, com a difusão do ferro, arquitetura de pedra, construções monumentais, escrita alfabética, cavalo de guerra, pintura e fabricação de artigos de bronze. A composição da cidade-estado era composta por território agrícola ocupado por famílias camponesas de onde tiravam a sua subsistência. Essas famílias plantavam trigo, uva, vinho, azeite. O núcleo urbano era composto por templos, praças de mercado, onde a comunidade se reunia em assembleias oficiais, as oficinas de artesão, lojas de pequeno comércio e o porto do comércio exterior. Também tinha uma acrópole que servia de defesa e símbolo da unidade territorial. A partir do século VIII a.C., o uso do ferro na fabricação de instrumentos agrícolas como pás e enxadas, entre outros, provocou um aumento da produção alimentar. Em função disso, a população cresce e começam os conflitos por terras. A divisão das terras era feita baseadas no grau de parentesco ou prestígio social. Então, uns ficaram com muitas terras, outros com poucas e outros ficaram sem terra nenhuma. Alguns pequenos proprietários não conseguiram esperar o crescimento das árvores que foram plantadas na agricultura, e contraíram dívidas. Sem condições de saldá-las, tornaram-se escravos dos grandes proprietários. A falta de terras férteis provocou a escravização. O interesse de obter ferro, que era raro na Grécia, fez os gregos buscarem terras em outras áreas distantes, fundando dezenas de cidades que eram as colônias gregas às margens do Mediterrâneo e do Mar Negro, e essa expansão difundiu-se a civilização grega. Uma dessas cidades foi Atenas, fundada pelos Jónios no século X, em uma colina a poucos quilômetros do mar. Com bons postos naturais, voltou-se para a pesca, a navegação e o comércio. Inicialmente tinha um rei, mas o comando de fato estava nas mãos da aristocracia, que eram os eupatreidas, também chamados de bem-nascidos em grego. Só eles podiam ocupar cargos públicos. Insatisfeitos, artesãos, comerciantes e soldados exigiam a participação política e os camponeses queriam o fim da escravidão por dívidas. Para contornar a situação, em 594, os revolucionários indicaram o legislador Solon, que fundou reformas, suprimindo a escravidão entre os cidadãos atenienses, dividiu os cidadãos em 4 categorias de acordo com o grau de riqueza agrícola e o critério de riqueza substituiu o de nascimento. Mas as terras continuam nas mãos de poucos e a participação política reduzida e os conflitos continuaram. Em 508 a.C., nascia a democracia ateniense através das reformas promovidas pelo político Clístenes. Os órgãos da democracia eram a Assembleia do Povo, também chamada de Eclésia em grego, fazia parte dos cidadãos atenienses, que eram homens maiores, filhos de pais atenienses. Votavam as leis, escolhiam os magistrados, decidiam como gastar o dinheiro público. Tinha também o Conselho dos 500, que era a mulher, composto de 500 cidadãos ricos ou pobres, escolhidos anualmente para preparar projetos para serem votados na Assembleia. Caso aprovados, era posto em prática pelos estalecos. Os cidadãos eleitos por um ano, não importa a profissão ou situação financeira, porém os escravos, mulheres e estrangeiros, que é chamado de metecos, não eram considerados cidadãos. Clístenes criou o astocismo, que consistia em expulsar da cidade por 10 anos quem representasse ameaça à democracia, mas este não podia perder as suas propriedades. Em 450, Cristo Péricles aperfeiçoou a democracia, criando o Tribunal Popular, que o cidadão eleito por sorteio para o cargo por um ano e tinha a função de julgar toda espécie de causa. Péricles instituiu a remuneração para quem participasse da eclésia, permitindo que mais pobres deixassem suas ocupações para participar da vida política.
também reconstituiu a parte alta de Atenas destruída pelos persas, e seu tempo de governo foi reconhecido como o século de Péricles. O número de escravos continuou grande mesmo após o fim da escravidão por dívidas, pois os atenienses passaram a comprar cativos de outros lugares. Estes faziam todo tipo de trabalho. Os homens cultivavam a terra, cuidavam do gado, matavam as mulheres, moíam grãos, teciam, cozinhavam, cuidavam da casa, entre outros. As mulheres atenienses quase sempre dependiam de um homem. Quando eram solteiras, dependiam do pai, casadas do marido. Cuidavam dos serviços domésticos que aprendiam com a mãe ou a avó, como cozinhar, tecer, etc. As ricas viviam fechadas nos aposentos destinados às mulheres, que é chamada de gineceu. As pobres, além do trabalho doméstico, ajudavam os maridos fora de casa. As mulheres também tiveram papéis sociais importantes, como sacerdotisas nos cultos públicos.